Existem momentos na vida em que o tempo parece parar e todas as regras que você seguiu por anos simplesmente perdem o sentido. Eu sempre fui a pessoa do planejamento, dos gráficos, da cautela extrema. Mas, naquela noite de fevereiro de 2026, algo quebrou dentro de mim. Diante de uma oportunidade única e perigosa, eu tive uma decisão impulsiva que mudaria meu destino para sempre. Eu não esperei o conselho de ninguém, não analisei os riscos, não olhei para trás. Apenas deixei acontecer. Foi um salto no escuro que me levou de uma vida comum para o centro de um furacão geopolítico e financeiro que eu mal conseguia compreender. Tudo começou com o acesso inesperado a uma informação que não deveria estar na minha tela. Era um documento vazado sobre a nova arquitetura financeira dos BRICS e o colapso iminente de um dos maiores bancos do Ocidente. A janela de oportunidade era de minutos. A decisão impulsiva foi mover cada centavo da minha reserva, e de alguns clientes que confiavam em mim, para um ativo que todos diziam estar morto. Eu não esperei a confirmação dos analistas da TV. Apenas deixei acontecer. Enquanto o mundo dormia, eu apertava o botão que me tornaria um herói ou um fugitivo em questão de horas. O frio na barriga foi substituído por uma adrenalina pura quando percebi que o mercado começou a reagir exatamente como o documento previa. A decisão impulsiva tinha me colocado à frente de governos e instituições bilionárias. Eu não esperei a abertura das bolsas. Apenas deixei acontecer o fluxo de dados que transformava números na tela em uma fortuna gerada pelo caos. Mas, junto com o lucro, veio o medo. O tamanho do que eu tinha feito começou a pesar. Eu não estava apenas jogando com dinheiro, eu estava mexendo com segredos proibidos de potências globais que não gostam de ser passadas para trás. Quando o sol nasceu, o isolamento total da minha sala tornou-se claustrofóbico. O telefone não parava de tocar e as mensagens eram ameaçadoras. A decisão impulsiva tinha deixado um rastro digital que eu não tive tempo de apagar. Eu não esperei a polícia ou os agentes baterem à minha porta. Apenas deixei acontecer a minha fuga para um local seguro que eu mal conhecia. Naquele momento, percebi que a impulsividade tem um preço alto, a perda da paz. Mas, ao olhar para o saldo da operação, vi que o tamanho do meu acerto era proporcional ao tamanho do meu risco. O momento tenso de cruzar a fronteira com nada além de um laptop e a roupa do corpo me fez repensar tudo. Eu não esperei por garantias de segurança. Apenas deixei acontecer o destino que eu mesmo escolhi. A decisão impulsiva me levou ao México, onde um novo eixo de poder me oferecia um asilo que Washington jamais permitiria. Eu era agora o dono de uma verdade que poderia derrubar moedas inteiras. O segredo proibido estava comigo, e a queda do dólar, que eu ajudei a acelerar com a minha movimentação, era apenas o começo de uma nova era. A sensação de ser um fantasma no sistema é indescritível. A decisão impulsiva me deu liberdade, mas me tirou a identidade. Eu não esperei que meus amigos entendessem minha partida súbita. Apenas deixei acontecer o esquecimento necessário para sobreviver. Cada transação que eu fazia agora era blindada por camadas de criptografia que eu aprendi a usar na marra. O choque de realidade de viver em um bunker de luxo no exterior me fez ver que o tamanho do meu sucesso era a medida da minha solidão. Eu vivi essa experiência e agora sinto que preciso confessar. A impulsividade é uma faca de dois gumes. Eu não esperei o momento perfeito porque o momento perfeito é uma ilusão dos covardes. Apenas deixei acontecer a transformação de um burocrata em um estrategista das sombras. A revelação chocante é que o sistema é muito mais frágil do que eles querem que você acredite. Minha decisão impulsiva provou que um único indivíduo, com a informação certa e a coragem de agir sem hesitar, pode desafiar o tamanho de impérios inteiros. Hoje, quando olho para trás, não me arrependo de não ter esperado. A decisão impulsiva foi o grito de liberdade que minha alma precisava. Eu não esperei que a vida me desse permissão para ser grande. Apenas deixei acontecer o meu encontro com o destino. O segredo proibido agora faz parte da minha rotina. E o isolamento total é o preço que pago com um sorriso no rosto. Porque, no final das contas, quando o mundo desaba, os únicos que sobram são aqueles que tiveram a audácia de não esperar e simplesmente deixar acontecer. A pressão interna de carregar um segredo desse tamanho começou a afetar meu sono, mas não minha convicção. A decisão impulsiva me mostrou que o medo é apenas a falta de ação. Eu não esperei a coragem chegar. Apenas deixei acontecer a necessidade de ser mais rápido que os meus perseguidores. O choque de ver meu nome em listas internacionais foi um momento tenso que me provou que eu tinha atingido o nervo exposto do sistema financeiro global. Aos poucos, comecei a usar os recursos para financiar causas em que realmente acreditava, longe do controle dos grandes bancos. A decisão impulsiva tornou-se um projeto de vida.
Eu não esperei que a filantropia tradicional aprovasse meus métodos. Apenas deixei acontecer a distribuição de riqueza de uma forma que o sistema odeia. O tamanho do impacto que causei em comunidades esquecidas foi a minha verdadeira redenção por ter jogado de forma tão agressiva. O isolamento total no México permitiu que eu estudasse as rotas de fuga e os novos sistemas de pagamento do BRICS com profundidade. A decisão impulsiva me deu o tempo que o trabalho comum me roubava. Eu não esperei que a educação formal me ensinasse sobre a nova ordem. Apenas deixei acontecer a minha imersão em um mundo onde a informação é a única moeda que não desvaloriza. O segredo proibido era, na verdade, um mapa para a soberania individual. Houve um momento em que pensei em me entregar, mas a revelação chocante de como os meus antigos chefes estavam lucrando com a crise me deu nojo. A decisão impulsiva de fugir foi a mais ética que já tomei. Eu não esperei que a justiça formal agisse contra eles. Apenas deixei acontecer a exposição dos seus crimes através de canais anônimos. O tamanho da hipocrisia deles era o que mantinha o sistema de pé, e eu decidi que seria o peso que faria a balança quebrar. Minha vida hoje é uma série de encontros discretos e decisões rápidas. Eu não esperei a estabilidade voltar. Apenas deixei acontecer o caos produtivo de quem vive na fronteira do que é possível. A decisão impulsiva de 2026 foi o meu batismo de fogo. O momento tenso de cada nova operação financeira me lembra que a adrenalina é o combustível da mudança. Eu não estou mais pronto para lidar com a mediocridade, e o tamanho dos meus sonhos agora assusta até a mim mesmo. A conclusão é que a maior decisão impulsiva da sua vida pode ser aquela que te salva de uma existência vazia. Eu não esperei o futuro chegar. Apenas deixei acontecer a criação do meu próprio presente. O segredo proibido é que você também tem esse poder, se parar de esperar a permissão de um sistema que só quer te manter no lugar. O choque passa, o medo se dissolve, e o que sobra é a clareza de quem teve a audácia de simplesmente deixar acontecer. Aos 40 anos, percebi que a sabedoria não está em esperar o momento certo, mas em tornar qualquer momento o certo através da ação. A decisão impulsiva me deu uma perspectiva que 30 anos de cautela não deram. Eu não esperei o reconhecimento. Apenas deixei acontecer a minha própria aprovação interna. O isolamento total é hoje o meu palácio, e o segredo proibido é a minha herança para aqueles que virão depois de mim, buscando a mesma liberdade. O jogo global continua, e eu sigo movendo as peças de onde ninguém me vê. A decisão impulsiva de um dia tornou-se a estratégia de uma vida inteira. Eu não esperei o fim da crise. Apenas deixei acontecer a minha adaptação a ela. O tamanho da minha resistência é o que define o tamanho da minha vitória. E se eu tivesse que fazer tudo de novo, eu não esperaria um segundo sequer. Apenas deixaria acontecer, com a mesma fúria e a mesma fé. A revelação final é que a impulsividade, quando aliada à informação, é a arma mais letal contra a tirania. Eu não esperei a revolução. Apenas deixei acontecer a minha própria insurreição financeira. O momento tenso de maior perigo foi o que me trouxe a maior paz. Eu não estou mais pronta para lidar com as correntes, apenas com o céu aberto de quem não tem nada a perder e tudo a ganhar. Deixe acontecer. Não espere. O tempo é o seu único recurso escasso. No último capítulo desta confissão, sinto que o peso da maleta e dos segredos finalmente se transformou em leveza. A decisão impulsiva foi o meu bilhete de saída da Matrix. Eu não esperei que o mundo me entendesse. Apenas deixei acontecer a minha própria verdade. O segredo proibido está seguro, a fortuna está protegida e a minha alma está, pela primeira vez, em paz com o caos. Apenas deixei acontecer. E foi a melhor coisa que eu já fiz. O futuro agora é uma página em branco que eu escrevo com a tinta da coragem. Eu não esperei as novas regras do BRICS para agir. Apenas deixei acontecer o meu posicionamento estratégico. O tamanho do meu impacto será sentido por gerações, mesmo que ninguém saiba o meu nome verdadeiro. A decisão impulsiva foi o catalisador. O resto foi apenas a vida acontecendo da forma mais intensa e real possível. Deixe acontecer você também.